Bom, e desde o início da pandemia do coronavírus, o Comitê de Política Monetária, o Copom, já realizou 3 cortes na taxa básica de juros. O último foi de 0,75 pontos, né, levando aí a taxa Selic a uma queda de 3 a 2,25%, a mais baixa desde 1999. Nós vamos falar ao vivo com o CEO da Cigem Consultoria e também professor do INSPER, o Fábio Astrauskas, que está aqui com a gente. Fábio, bom dia, bem-vindo ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Daiane, bom dia para todos que estão assistindo o Terra Viva e o Bem da Terra. Exatamente. Bom, Fábio, a inflação, né, de 0,26% aí no IPCA, que é o Índice Oficial de Preços ao Consumidor, em junho. Reabertura gradual de algumas atividades, estimativa de retração no PIB, aliás, uma queda gigantesca, né? Como esses fatores aí devem influenciar a decisão aí na próxima reunião do Copom, marcada para o início de agosto? É possível um novo corte? O corte foi expressivo nos últimos meses, como a gente viu, a taxa Selic caiu bastante de maneira consistente nos últimos meses, boa parte por conta da pandemia. A janela de oportunidades para novas quedas está se estreitando, Daiane. Os indicadores de inflação que mostraram deflação nos primeiros meses da pandemia, como você mesma acabou de observar em junho já observaram uma leve alta, ainda não preocupante. Tudo indica que a inflação esse ano deve fechar alguma coisa em torno de 1,5%, 1,6% para o período de 12 meses, para o ano fechado de 2020, o que ainda daria um espaço para uma nova queda de Selic pequena, talvez de mais 0,25 pontos percentuais, e aí nós estamos falando de chegar a 2% e talvez parar por aí. Por que parar por aí? Porque algumas incertezas continuam no horizonte, nós não temos ainda ideia de se haverá ainda uma extensão dessa necessidade de distanciamento social, uma segunda pequena nova onda, e quais serão os impactos que deixarão para a economia de uma maneira mais definitiva aí depois que passar da pandemia. Então, é provável que ainda haja um espaço, ele já não é mais tão certeiro e tão grande como foi nas vezes anteriores. Certo. E, Fábio, quais os principais reflexos, né, de uma taxa Selic tão baixa? E isso aí falando da economia de uma forma geral, mas também especificamente para o agronegócio. Algumas reflexos importantes, e logo na entrevista anterior aí o Bernardo estava explicando, é que haverá uma diferença cada vez maior entre a taxa que as instituições oferecem, sejam aquelas ligadas ao plano de safra que o governo disponibilizou na semana passada, aí, de cerca de quase 240 bilhões de reais para o agronegócio, dividido, né, em juros diferenciados, como sempre, para os pequenos agricultores e para as grandes empresas. E aí essa taxa de juros agregada a serviços, os serviços, como bem disse aí o Bernardo, que são alguns seguros, algumas penduricalhos, né, como ele mesmo disse, aí, atrelados aos juros, podem fazer com que a diferença seja muito grande. Quanto mais baixa essa taxa nominal, hoje de 2,25 e talvez até um pouco mais baixa lá na frente, mais importante é observar essas condições, esses agregados que se colocam na tomada do empréstimo. Então, isso pode fazer com que o empréstimo fique bastante elevado comparado a uma taxa Selic. A gente acredita aí 6%, 7% deveriam ser os valores máximos que o agricultor deveria pagar para o financiamento da sua safra. E, Fábio, como que você avalia aí, né, esse primeiro semestre do ano, a gente acabou de encerrar, e o que a gente pode esperar para o segundo que está começando agora? O setor do agronegócio passou com louvor até esse momento pela crise. Houve pressões, obviamente, do ponto de vista do consumo. Não há dúvida que todos os setores, inclusive o agronegócio, foram afetados negativamente pela pandemia, porém o agronegócio passou com louvor porque o primeiro foi bem menos afetado, mostrou uma capacidade de reação bastante importante, né, vem sendo uma das locomotivas para uma tentativa de recuperação da economia, foi beneficiado no que tange as exportações
por $1 maior, mesmo que o preço das commodities, de maneira regra geral, tenham caído em dólar no mundo todo, o preço em real até se sustentou, até em algumas commodities até elevou um pouquinho. Então, a gente espera que para o segundo semestre o agronegócio continue tendo esse papel importante de contrabalanço na crise, principalmente para os outros dois setores, setor de serviços e o setor de indústria. Então, o agronegócio continuará sendo um setor âncora, um setor de contrabalanço dessa perda de PIB importante que você também mencionou no começo do teu comentário, que fará com que a gente se apoie aí e tenha, né, que caminhar num sentido de promover um incentivo ainda maior para o agronegócio. Acho que essa safra, o aumento de 6%, né, do plano safra com relação ao ano passado foi importante, mas talvez seja necessário maior agilidade para que o dinheiro chegue principalmente ao pequeno e médio agricultor de uma maneira mais ágil. Sem dúvidas. Fábio, muito obrigada, viu, pela sua participação, entrevista aqui no nosso Bem da Terra. Ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos que já acordaram bem mais cedo, já cuidaram da hortinha. Vamos aí. Muito obrigado. A gente agradece, viu? A gente vai continuar acompanhando, claro, todos esses indicadores econômicos.